Agora, por favor, fechem os olhos. Permaneçam com os olhos fechados. E agora abram os olhos, por favor. Porque nasci aqui, neste corpo, nesta família, nesse país, com a minha verdadeira origem, história, de onde eu vim, para onde eu vou. Simples, né? Alguma dúvida? Seguinte, em 1996, portanto, 20 anos atrás, 22 anos atrás, nós começamos a preparar um trabalho sem a gente saber que estava preparando. Fiz um grupo de astrologia para o pessoal de Niterói, e quando acabou nós sentamos, começamos a jantar, a televisão estava ligada, e apareceu na televisão um documentário da BBC do Graham Hancock chamado Em Busca de Civilizações Perdidas, e a gente ficou vendo, jantando, aí passou a primeira vez, depois repetiu a segunda, a gente foi ficando meio hipnotizado, e depois o programa repetiu pela terceira vez, e na terceira vez a gente olhou um para o outro e falou assim, escuta, vem cá, eu acho que está repetindo, né? Ali eu não sabia que nós estávamos sendo convocados para uma espécie de iniciação. Isso foi em 96. Né? E a síntese desses números sérios desse programa, que hoje está no YouTube, seria a desconfiança de que havia uma civilização marítima global central que teria se disperso pelo planeta mediante pesquisas arqueológicas muito sérias. Isso me chamou a atenção. Eu sempre desconfiei que a história que nos contavam, a história dos livros de segundo grau e as histórias de modo geral eram muito parciais, quando não mentirosas. Que a nossa autoimagem, a nossa definição, isso tudo dependia muito das histórias que nos eram contadas, né? E aí nós fomos aos poucos mergulhando sem saber aonde é que isso ia dar, né? Com o passar do tempo, teve uma série bem popular, que eu acho que vocês conhecem, na televisão, chamada Alienígenas do Passado, que a gente começou a ver aquilo despretensiosamente e fomos vendo que no meio de algo que parecia tão superficial,
também havia algo muito profundo, né? E a gente sabia que o que constrói a realidade é mais o olhar do que propriamente aquilo que é mostrado. Então a gente conseguiu ver naqueles programas bem populares alguma mensagem, né? Tem alguma coisa profunda aí. E aí, quando a gente se deu conta, a gente estava imerso na internet, imerso em livros, imerso em palestras, e de repente falei assim, escuta, eu acho que a própria carta natal ela pode nos falar, nos revelar muita coisa a respeito da nossa própria história, né? Se vocês acompanharam esse diálogo que a gente fez, vocês observam que a construção de uma identidade veio da camada mais superficial, ela foi entrando em camadas cada vez mais profundas, né? E isso, a gente vai conversar aqui, isso tem um propósito, isso tem um objetivo, e não, na verdade não fomos nós que criamos esse propósito, né? Quando a gente tenta compreender um pouquinho o propósito da vida, ou quem sabe um pouco da mente de Deus, a gente percebe que esse compacto até o poroso se dá naturalmente. Então a decifração desse trabalho nosso é tentar descobrir, resgatar a memória ancestral, a memória celular e fazer essa decifração da onde a gente veio, quem de fato nós somos, né? Bem, Bicha vai falar agora um pouco como é que se deu esse processo, né, do ponto de vista um pouquinho mais técnico. Bem, então, fica claro que a gente está conversando sobre esse processo de identificação das linhagens estelares que constituem o nosso ser a partir do mapa astral, né? É isso que é a astrologia arqueica, ou a astrologia arqueontológica. Então, como é que a gente começou, como é que a gente fez essa pesquisa, né? Eu acho que eu vou chamar essa pesquisa de pesquisar uma história híbrida. Nós todos somos híbridos, não é verdade? Nós somos uma combinação, acho que surpreendente, muitas vezes encantadora, acho que de fatores, de energias, de átomos, de moléculas completamente diferentes. Logo, a nossa história não podia ser diferente. Tudo ressoa, não é? Então, a nossa história também é híbrida. A primeira referência, então, nesse hibridismo, que eu acho que eu vou trazer para vocês, que nós utilizamos, eu acho que é uma fonte contínua e diária de conhecimento. Alguns de vocês sabem que eu e Sérgio não moramos na cidade mais, lá no Rio. Desde 2005, nós moramos bem no meio da floresta, no meio do mato. E 2 vezes por semana a gente vai ao Rio trabalhar, atender lá, e o resto do tempo a gente trabalha em casa. O fato da gente morar lá, eu acho que faz com que tenhamos um contato diário com esse manancial de conhecimento que é a natureza. E eu queria falar disso um pouquinho com vocês, porque esse contato que a gente tem não é um contato só de contemplação estética, de admiração, mas é uma observação atenta de como que a vida funciona, como é que a natureza funciona. Já que tudo ressoa com tudo, o nosso olhar se dirige dessa maneira. Então é o comportamento das árvores, dos bichos. O que é um comportamento do lagarto é diferente do comportamento do cachorro? O que o comportamento de um gato é diferente de uma ave, não é? E por falar nisso, daí a gente passa por dar um salto, porque eu tenho certeza que vocês, alguns de vocês pelo menos, já viram uma mulher águia, não viram? Ou uma mulher formiga? Ou um homem leão? Ou um homem pássaro? Então, essa observação vai mexendo com a nossa, vamos dizer assim, percepção, intuição, com o nosso imaginário. Por que será que a maior parte do planeta que a gente vive é azul e verde? Sabendo, se a gente parte do princípio, que o azul é da água, e a água é o elemento ligado às nossas emoções. E o verde vem das plantas. Plantas que são seres que sintetizam nutrientes, alimentos a partir da luz. E que verde tem uma relação muito forte com a cura. Vocês sabem que o anel dos médicos é feito de esmeralda, naquela época bem antiga, que as pessoas se formavam e usavam anel, né? Então, o dos médicos é como uma esmeralda, porque o verde é a cor da cura.
Então, o que será que significa o fato de nós nascermos num planeta que traz esses dois assuntos tão fortes, o trabalho emocional e a cura? Será que a gente precisa disso? Não é? Então, essa observação da natureza dessa forma, ela é muito inspiradora e à medida que a gente vai fazendo, ela vai revelando coisas cada vez mais sofisticadas e profundas. Nós utilizamos também nessa pesquisa, nessa história híbrida, as fontes oficiais de conhecimento. Estudamos e continuamos estudando história, arqueologia, filosofia, geografia, psicologia e astronomia. Mas além dessas fontes oficiais, em livros, internet e tudo, nós também utilizamos fontes não oficiais. Eu não sei, vocês devem ter reparado como o número de investigadores do passado, de história, de arqueologia e também de astronomia, de maneira informal tem aumentado ultimamente. E são pessoas sérias, são pessoas apaixonadas pelo que estão fazendo e por isso têm um compromisso com uma seriedade. E nós também utilizamos esse conhecimento, além de fontes de experiências mediúnicas, espirituais, canalizações e a própria astrologia, que não é um conhecimento oficial. Claro que além disso tudo a gente usou e usa constantemente a nossa intuição. Foi a inter-relação desses saberes que nos trouxe a astrologia aqui. Mas o meu interesse de estar falando isso tudo para vocês aqui, na verdade, não é ficar contando como é que a gente chegou às nossas conclusões, né? Mas é aproveitar esse nosso processo para estimular a cada um de vocês a terem uma postura na vida altamente questionadora, a não aceitarem de cara as versões prontas ou oficiais, porque são oficiais ou porque vieram de alguém que parece que é superior de alguma maneira. Eu acho que estamos descobrindo de uma maneira desconfortável, triste e também com indignação o tamanho das mentiras, né, que nos são mentiras públicas que nos são contadas aqui no Brasil. E a gente sabe também que não é só no Brasil, né? As versões inventadas a serviço dos mais diferentes interesses afastados da verdade, eu acho que ocupam a história do mundo, a história das religiões, a ciência, a história do próprio Brasil. São coisas incríveis, então. E a gente parece que aceita tudo com muita facilidade. Eu só queria contar para vocês, por exemplo, umas coisas que eu acho que são extremamente interessantes. Eu não sei se vocês sabem que existe um número muito grande de objetos descobertos pelos próprios arqueólogos que não se encaixam no lugar, ou então não se encaixam na época em que foram datados, mas não se encaixam também no lugar em que foram encontrados. Tem coisas assim incríveis, minha gente. Vocês sabem que existem pegadas de sapato de milhões de anos, pegada de sapato gravada. Uma bota, né? Uma bota. Existem esferas de ferro fundidas, também de milhões de anos e gravadas com alguns caracteres e desenhos. Eu não sei se vocês já ouviram falar numa cidade no Paquistão chamada Mohenjo-Daro, já ouviram? É uma cidade que os arqueólogos dizem que existiu em 2500 a.C., quer dizer, há 4.000 anos atrás. Essa cidade incrivelmente desenvolvida, com água encanada, um monte de recursos parecidos com o que a gente tem hoje. Mas o que também impressiona é que nas ruínas dessa cidade são encontrados pedaços no chão, pedaços de vidro, que na verdade ali é um território muito arenoso. Então esse vidro foi areia que vitrificou. E isso só acontece sob a ação da radioatividade. Em 2500 a.C., há mais de 4.000 anos atrás, parece que alguma coisa explodiu ali de repente e destruiu a cidade toda. E ninguém explica como é que isso aconteceu. Vocês sabem também, já devem ter ouvido falar, que só 3% do DNA humano é decodificado.
97% não se sabe o que esse DNA dentro do nosso corpo faz, e os cientistas chamaram esse DNA de DNA lixo. Agora que tem alguns cientistas que não estão querendo esse nome e acham chamado lixo porque diziam que não servia para nada, né? E agora estão tentando aumentar essa pesquisa. Bom, como não existe explicação para uma infinidade desses objetos, os historiadores e arqueólogos nomeiam esses objetos de objetos fora de lugar. Então, quando se encontra um deles, simplesmente, isso é um objeto fora de lugar. Leia-se. Não considerem isso para explicar de alguma forma a história desse lugar ou dessa época. E vamos seguindo em frente. Bom, eu ainda queria falar com vocês das construções megalíticas que existem no mundo inteiro, que vocês todos já viram algumas delas aqui nas projeções que a gente fez, que são construções absurdas, que hoje a gente não tem tecnologia para realizar essas construções que também foram feitas lá para trás. Eu queria falar só um pouquinho de uma que é a mais popular aí, que eu acho que é a Pirâmide de Gizé, né? Dizem que a Pirâmide de Gizé, hoje, por os arqueólogos egípcios, inclusive, foi construída em 20 anos. Ela tem, gente, 2.300.000 blocos de pedra. Cada bloco de pedra tem 2,5 toneladas, sendo que alguns chegam a 80 toneladas. E eles dizem que esses blocos eram atravessados daquelas balsas egípcias antigas, atravessavam o Nilo para então construir. Bom, em 20 anos precisaria, fizeram uma conta aqui, que se colocasse 12 blocos por hora de noite durante esses 20 anos para construir a pirâmide. E essa é a versão oficial. Não. A vontade da gente é de mobilizar cada um de vocês a desenvolver uma grande capacidade de questionar as coisas, de ampliar o campo de reflexão sobre vocês mesmos e sobre a vida, não é? Enfim. Só que é claro que a gente deve perguntar assim, mas tá bom, Lígia, legal, mas quem é que bate o martelo, né? Quem vai dizer pra gente se isso é verdade ou não é verdade, aquilo que a gente está achando? E aí eu vou responder uma coisa que é muito séria e muito verdadeira e que também no mundo que a gente vive ninguém nos ensina muito e nem dá importância. Quem responde se é verdade ou não é a anuência do seu ser, é a anuência do nosso ser. Essa anuência ou resposta do nosso ser, ela brota quando uma pessoa desenvolve continuamente um contato real, profundo, dedicado consigo mesmo e com a vida. Eu vou chamar também de corajoso e despojado, porque é um contato em que a gente não quer manter as aparências, a gente fica em busca da nossa verdade com simplicidade. Isso requer humildade, que a gente tem que deixar cair um monte de penduricalho de coisas que a gente quer aparecer para os outros ou quer garantir afeto. Então, quando isso acontece, qualquer um de nós tem toda a capacidade de acessar o que nós vamos chamar de memória matricial ou memória mãe, que eu posso chamar também de registros acásticos. Esses registros acásticos, que muitos de vocês já conhecem, não é? São o depositário energético da história que foi, que é e que será de todo o universo e de todos os universos que existem. E qualquer um de nós pode acessar isso. É claro que não interessa uma grande parte do sistema que a gente vive, que nós possamos acreditar nisso, porque aí a gente muda de vida, muda de postura, fica corajoso, fica forte, fica potente. Então, o meu pedido aqui é que vocês desenvolvam uma capacidade gigante de refletir, de questionar, de estudar, de observar, e que procurem a anuência do ser de vocês para construírem as suas vidas, as opiniões e as ideias que vocês desenvolverem, porque às vezes a gente tem que falar o que para os outros é barbaridade e a gente tem que ser completamente estranho e esquisito para respeitar a gente mesmo. Bom,
eu ainda queria falar duas coisas no final, um pouco dessa etapa da nossa conversa de hoje. Queria lembrar vocês o seguinte: todos nós somos descendentes de uma fonte primordial divina, não é? Essa fonte, inicialmente, se desdobrou em hierarquias co-criadoras e também em partículas, em estrelas, em planetas, em galáxias. E aí veio chegando até nós aqui e deve continuar se desdobrando por aí. Então nós somos todos fractais da fonte. Mas a maioria dos seres humanos perdeu essa memória completamente durante o processo. O segundo aspecto que eu quero relembrar com vocês é que existem inúmeros fractais, com qualidades energéticas diferentes e com funções diferentes também. Como as partículas atômicas são, né? São diferentes, com cargas diferentes, com funções diferentes. E ainda queria lembrar, na verdade, a terceira coisa, né? Que esses fractais, muitos vivem na terceira dimensão como nós vivemos em 3D, em outros planetas, em outros sistemas, em outras galáxias, mas existem outras dimensões que são invisíveis para nós. E essas dimensões também são habitadas. Então, que esses dois pontos nos inspirem na caminhada de hoje também. Tá bom? Toda essa tentativa, uma busca de desenterrar a memória, escavar, escavar, escavar e desenterrar a memória, sabendo que dentro da mais profunda memória que as nossas mais profundas perguntas estão lá dentro, as respostas dessas perguntas, né? Propósito, qual é o propósito desse trabalho? Qual é o propósito da astrologia arqueontológica, da astrologia arquê? Quando a pessoa marca o mapa astral para fazer, né, a gente fala, é muito comum que as pessoas interpretem características de Áries, de Peixes, de Touro, de Câncer, de Virgem, e isso bateu, isso não bateu, isso bateu, isso ficou legal. Nossa, o índice de acerto do astrólogo foi bom ou foi mal, etc. Quando a gente dá um passo atrás e faz uma sessão de vidas passadas, por exemplo, a gente já vai na origem de certos comportamentos, de certos dons, talentos, recursos, de certos recalques, traumas, medos, né? Quem me ensinou isso não foi nenhum livro, não. Eu me deparei com pessoas, com milhares de pessoas que estavam com comportamento que eu falei assim: olha, você, quando tinha 1 minuto de vida, eu poderia te dizer que você teria tendência a esse pânico, a essa fobia, a esse talento, esse recurso. Até então, a versão era de que isso era origem paterna e materna. Mas, na verdade, a escolha desses pais, a escolha dessa família, era uma decorrência de toda uma constituição que já vinha de longa data. Nossa, isso é uma pancada. Primeiro porque a gente começa a absorver, aos poucos, a gente começa a absorver uma opção de gente. Né? Porque a culpa de ser assim é da minha mãe, a outra culpa também é dela, e a terceira culpa também é dela. A quarta é do pai, do avô, não sei o quê. Todos nós somos corresponsáveis, todos nós influenciamos uns aos outros. A questão da educação familiar, escolar, isso tudo conta, evidente. Mas, como é que se explica você pegar um mapa de um bebê que acabou de nascer, falar, não prever o futuro? Graças a Deus, nenhum astrólogo, exceto videntes, mas os astrólogos não têm condição da técnica, ela vai acontecer. Não. Falamos de propensão, falamos de tendência, mas o que importa não é isso. Quando você pega um mapa de uma criança que acabou de nascer e diz assim, puxa, essa criança ela tem um bloqueio intelectual enorme. Como assim? Acabou de nascer, mal chorou. E aí, com o passar do tempo, vai se evidenciando. Isso não é praga do astrólogo, não. Entendeu? Porque pode pensar, o cara roubou uma praga, esse negócio tem que dar certo, então vamos fazer nada. Aí é o primeiro mistério a ser resolvido. Bem, então começa um processo de absolvição aí também maravilhoso. Quando a gente dá um passo atrás ainda, que a gente chega na astrologia que a gente chama de astrologia arquê, astrologia arqueontológica, o que fez, né? Da onde a gente veio antes de chegar aqui? Eu quero saber o seguinte: quais são as minhas vidas antes das minhas vidas passadas? Essa é uma pergunta que eu acho que talvez ninguém tenha se feito aqui. Talvez. Quais são as minhas vidas anteriores às vidas passadas? Né? Então,
a tentativa da astrologia arquê é abrir uma série de possibilidades de respostas, né? Eu não queria aqui pagar o mico de dizer o seguinte, olha, através da leitura da carta natal, que na verdade a astrologia arquê é o mesmo mapa natal. A gente pega o mesmo mapa natal, a mesma carta natal. O que muda é a interpretação, o que muda é o olhar sobre aquela carta natal, né? Então a gente não pode chegar e dizer assim, olha, você afirmar, você começa a levantar um caldo de suspeitas, e essas suspeitas de origens estelares, elas precisam ressoar, reverberar, tocar, mobilizar, mexer com a pessoa naquele momento, 2 horas depois ou 10 anos depois. Porque se aquilo que foi dito nada mobilizar nem mexer na tua cara, das duas, o astrólogo se equivocou, errou, ou, em não errando, existem crostas e mais crostas e mais crostas defensivas da pessoa em relação à sua própria origem. Essa história de crosta defensiva é muito bom para a gente se colocar como passível de ser manipulado. Quando a gente desconhece a nossa história, é uma delícia para sermos objetos da expectativa, do desejo, do projeto do outro. Eu não só me refiro ao projeto de um governo, me refiro ao projeto de um marido, de uma esposa, de um pai ou de uma mãe, né? A função de todo o trabalho terapêutico, a astrologia não foge dessa regra, é de construir esse indivíduo. Construir esse indivíduo. A gente não nasce indivíduo, e a chance de morrer indivíduo é mínima. O menino, ele não nasce homem, e a chance dele não morrer homem é enorme. A menina não nasce mulher, e a chance dela morrer não mulher, nascer jovem, morrer jovem, morrer menina. Uma menina de 70 anos, uma jovem de 85 anos. Mas por quê? Tem todo um sistema, tem todo um sistema educacional, blá, 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 tem todo um projeto da gente não recobrar a nossa memória, várias memórias, inclusive uma memória extremamente potente, que é a memória estelar. Né? Hoje, vocês conversam com astrofísicos e com físicos e faz uma perguntinha básica assim: onde é que surgiu a tabela periódica? De onde veio a tabela periódica? Né? O físico, que não acredita em astrologia, ele dirá o seguinte: veio de uma supernova, né? Não veio do Big Bang, tá? Mas veio da supernova. O que é a supernova? É a morte de uma estrela. Então, é a morte da estrela que todos esses elementos químicos foram, e nós somos um fractal, uma parte dessa morte dessa estrela, né? Então, minimamente, eu poderia pensar, escuta, então eu tenho uma ressonância com essa paternidade, essa maternidade estelar. E o que isso me ajuda? Poxa, me ajuda que, se eu for fundo nessa lembrança, a minha atitude em relação a grana, emprego, educação de filhos, relação com pai e mãe, relação com prazer, com fim de semana, tudo muda completamente. Nós deixamos no lugar da carência para o lugar da potência, né? Então, qual é o propósito agora, durmam com esse barulho. Qual é o propósito? Não, porque tudo que a gente está falando até agora é simples, né? Qual é o propósito da astrologia arquê, né? Preparar o terreno para a rendição. Isso vai cair na prova, hein? Se vocês responderem assim, é ponto garantido. Qual é... Eu posso dizer duas coisas. Qual é a proposta da astrologia arquê? E posso até ser ousado, dizer assim, escuta, qual é o propósito da existência humana? Qual é o propósito da existência humana? É a gente preparar o terreno para a rendição. Né? Rendição, você sabe que a gente mora no Rio, a coisa mais fácil é a gente mãos ao alto, né? Rendido. Pois é, mas é mais ou menos assim, só que não é bem aquele elemento, nem aquele objeto que está nas tuas costas. É um negócio chamado self, né? O ser que, escuta, vem cá, vai ou não vai fazer esse arreamento cognitivo para que... Rendição, o que é a rendição? É para a gente desaparecer na presença. Desaparecer na presença. Mais cedo ou mais tarde, todos nós desapareceremos na presença. Não confundam isso com a morte física, não tem nada a ver com a morte física.
Quem sabe amanhã, se algum de nós aqui tiver um mérito anímico, quem sabe, por um lampejo ou por um espaço maior de tempo, a gente pode desaparecer na presença. Os indianos chamariam isso de iluminação, os chineses chamariam isso de despertar, estado búdico, que você desaparece na presença. Vocês reparam que esse processo da história hereditária, que ele já vai falar já, a gente vem andando para trás, astrologia kármica, ir abrindo e pulverizando cada vez mais a noção de identidade. Então, da identidade à transidentidade, do aspecto compacto, entre aspas, da definição, de uma autodefinição aparentemente compacta, a uma autodefinição cada vez mais porosa e rarefeita. Né? O que devemos? Nós devemos apalpar a identidade, nós devemos nutri-la, nós devemos afirmá-la posturalmente no mundo e depois ir além da identidade. Viver a luminosidade, a luminosa vacuidade que somos, né? A comunhão com a fonte. E aí a gente traz uma possível definição de identidade. Identidade é uma construção transitória, esse pronome eu é uma construção transitória e móvel, com o maior número de caracteres fiéis à natureza da pessoa. E tem como função dar um território relacional eu-mundo. Podemos chamar que esse eu é uma espécie de ficção importante para a gente construir um território relacional com o mundo. Mas, de fato, ele não existe. Perguntam se um físico que também não entende, não acredita em astrologia, e vai dizer que nós somos muito mais espaços vazios do que compactação. Sem falar do universo. O universo nem se fala, mas do corpo humano. A gente tem muito mais espaço vazio do que matéria. Essa cadeira, essa poltrona, enfim. Então, por que o eu... E aí está a tragédia humana. Porque toda essa luta, toda essa miséria, essa fome, é para quê? Para a gente honrar esse eu. Que, na verdade, a gente tinha que se preparar para soltá-lo. A função da astrologia aqui é preparar o terreno para a gente poder soltar esse eu. Na medida que a gente vai andando para trás, a gente vai pulverizando. É um conjunto de narrativas, a identidade é um conjunto de narrativas territorializantes para a etérea natureza deste eu demandante. Etérea natureza deste eu demandante. Ele ainda é demandante. A gente chama ele de ficcional, mas ele, na verdade, ele manda na gente, ele pede, ele solicita, ele reclama, ele exige, e a gente corre atrás para ter que corresponder a esse eu que... Eu não sou as minhas autodefinições. Eu não sou a minha identidade. Eu não sou a minha história. Eu a tenho, mas ela não me tem. Quando crescidos psicologicamente, emocionalmente, pulverizamos as interpretações de nós mesmos e mais nos aproximamos da rendição, mais nos aproximamos do propósito, que é a iluminação, o despertar e ser amor. Aquilo que a gente persegue porque ouviu um avatar falar, não rola. Não rola. Sabe? O conteúdo a gente encontra tirando tudo aquilo que não é conteúdo. Uma vez perguntaram ao Miguel Ângelo como é que ele fazia um Apolo. Ele falou simples, você pega um bloco de mármore e você tira do mármore tudo aquilo que não é Apolo. Né? A aula foi dada. Então, devo dizer-lhes que também podemos relativizar todo o nosso empenho em fortalecer esse eu, porque mais cedo ou mais tarde a pistola do self na frente do nosso coração vai exigir que a gente se renda e que a gente desapareça na presença.
Bem, acho que eu queria comentar, me veio na cabeça uma coisa, uma função também da astrologia arqueira, que eu acho que é importante, assim. Eu convivo com frequência com pessoas que me procuram e me dizem de um sofrimento ou de uma dor por se sentirem desadaptadas no mundo e como se lá dentro um desejo de voltar para algum lugar ou para alguma outra coisa, enfim. Eu acho que a astrologia arquê vem tirar essa sensação que a pessoa acaba sofrendo por se achar com algum defeito, por se achar meio louca, digamos assim, né? Eu acho que a astrologia arquê vem ajudar a compreender que, inúmeras vezes, esse sentimento é uma nostalgia real, é uma memória dessa relação e dessa origem tão, sabe, ampla e que a pessoa está acessando. E tirar isso do lugar, assim, da doença ou do negativo, para que aquilo vire um estímulo para ela se perceber mais amplamente e profundamente. Eu queria também fazer um adendo no seguinte sentido, sim, todo esse nosso trabalho, e agora com a astrologia arquê mais ainda, é o da pulverização da identidade para se chegar nessa rendição. No entanto, a gente, por um período grande, precisa desse eu, necessita dele, porque esse eu vai ser um certo mecanismo que nos leva a viver experiências que nos trarão de volta aquela memória matricial por inteiro. Tá? Eu queria só levantar isso. Mas eu queria agora conversar também, falar um pouquinho de alguns momentos dessa narrativa identitária, né, que todos nós acabamos fazendo. Então, eu acho que nós vamos falar, eu vou comentar um pouquinho, o Sérgio também, das narrativas físicas, emocionais, familiares, culturais, psicológicas, ancestrais, as narrativas de vidas passadas e das hibridizações genéticas por exoseres, que aí quando a gente chegar lá vai explicar. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas aqui agora, né? Então, eu acho que o primeiro momento da nossa noção de eu e minha mãe, eu e o mundo, se dá através da nossa relação com o corpo físico, né? Então é a narrativa física que se apresenta. As sensações de sacio, de conforto, ou de fome, ou de frio, é que dão essa percepção de que eu sou uma coisa, o corpo da minha mãe é outro, o mundo é outro. Daqui a pouquinho o bebê vai descobrir, o bebê que nós fomos descobrir, o que a gente tinha dedos, tinha mão, tinha pés, né? E, eu tenho esse corpo. E sempre vai aparecer alguém, seja a mãe, o pai ou alguém da família, que vai mostrar para aquela criança o espelho e vai dizer: tá vendo quem tá ali? Fulaninho, você, fulaninha, o queridinho, a queridinha da mamãe, do papai, sei lá. Mas, enfim, a noção que a gente tem primeiro é que eu sou esse corpo. Sem falar do sexo biológico, que nos traz inúmeras questões relacionadas com a nossa identidade, e também a questão da hereditariedade familiar, parece um pai com a mãe, é feio, bonito, alto, assim ou assado, e que vai ter uma influência enorme nessa construção de identidade. Depois eu acho que tem uma segunda narrativa na construção desse eu, que é a narrativa emocional, né? Às vezes podemos dizer, eu sou uma pessoa tímida, ou outra pessoa, não, mas eu sou um extrovertido. E o que a gente está falando, na verdade, essas observações significam o seguinte: a minha energia psíquica tem uma tendência natural a se voltar mais para o meu interior, isso é a timidez. A minha energia psíquica tem uma tendência natural a se dirigir mais para o exterior, isso é extroversão. Estamos falando, então, desse aspecto emocional. E as nossas memórias emocionais vão modelando e esculpindo a nossa identidade.
Eu gosto de bicho porque eu passei a minha infância toda tendo bicho e momentos de alegria para mim foram enormes com os meus bichos. E eu tenho um registro emocional muito gostoso, muito maravilhoso com o bicho. Quando eu olho o bicho eu fico feliz. Não tenho medo, me sinto amado. Automaticamente vem aquela situação de prazer. Ou me tornei uma pessoa completamente insegura porque meu pai foi ausente, minha família não teve presente, enfim. Né? Bom, temos uma terceira narrativa, além dessa emocional, que é a narrativa familiar mesmo. Eu acho que se trata aí daquilo que a gente acredita ser uma herança comportamental familiar. Herdei os medos da minha mãe era super medrosa, eu fiquei assim, morrendo de medo. Né? Herdei o gênio ruim do meu pai, por isso agora me aguentem também. Não é? E muitas vezes essas narrativas aqui familiares se misturam com as emocionais. Mas são fortemente participantes daquilo que gera a nossa definição no mundo. A gente pode falar ainda de uma quarta narrativa, que é a cultural. A cidade que eu nasci, o estado, o país, o povo, a etnia, as crenças coletivas me constroem de alguma forma e definem. É só a gente olhar e ver a diferença entre um chinês e um brasileiro, não é? Então, a gente sabe muito bem disso. Eu não estou falando nenhuma novidade para ninguém. Mas, até aqui, até a narrativa cultural, é como a maior parte dos seres humanos no mundo se define em termos de identidade. E sempre através de uma única ideia. É como se todas essas narrativas, esses fatores, fossem os influenciadores e determinantes da nossa identidade. A maior parte das pessoas não se questiona se essas narrativas, a família que eu nasci, o meu corpo emocional, como eu sinto as coisas, afinal de contas, também são manifestações da bagagem que eu trouxe ao nascer, como o Sérgio acabou falando. Ou acontecem na minha vida exatamente porque são provocadoras de coisas que eu preciso desenvolver. Bem, além disso, se a gente consegue ir adiante dessas narrativas que são as mais comuns, definidoras das identidades das pessoas, nós vamos encontrar a construção psicológica mesmo, que é quando então a gente dá um passo adiante dessas narrativas mais básicas e a gente pode se perguntar: qual é o significado mais profundo daquilo que me aconteceu? Por que eu tive um pai padrasto? E aí a gente de repente descobre, como o Sérgio estava falando aqui, que no mapa da pessoa, quando aquela pessoa nasceu, que ela não tinha convivido com o pai ainda, e eu que não a conheço, posso dizer: tua relação com teu pai é difícil, ele era autoritário, ele não permitia que você fosse você mesmo. E a gente já tem, quando a gente mergulha nas narrativas psicológicas profundas, a possibilidade de descobrir: eu acho que eu trouxe na bagagem do meu ser uma voz dentro de mim, um conteúdo que me diz: não, você não é bom o suficiente, você não vai conseguir. Igualzinho meu pai falava comigo. E eu tive esse pai para me dar conta que essa voz existe dentro de mim. Então aqui nós vamos começar a agregar uma certa metalinguagem e uma autodefinição mais profunda e mais ampla de nós mesmos. E quando isso acontece, a gente pode ir ao encontro de uma autonarrativa ainda mais profunda, que é a partir dos nossos ancestrais recordados. Os ancestrais recordados são os nossos familiares longe, muito longe da família nuclear. E aí eu acho que eu posso dar como exemplo apenas assim aquela pessoa que de repente descobre: nossa, descobri que meu tataravô lá na Bélgica era um músico e que a família dele toda era música. Isso, nossa, como isso foi bom, como isso me fortaleceu. Porque agora eu percebo de onde vem a minha música, de onde vem a minha arte. E eu que sempre me senti tão estranho na minha família, que é de comerciantes industriais, agora eu sei que eu não sou tão estranho assim. E isso é fortalecedor para aquela pessoa. Traz potência, conforto e realização. Mas aí a gente pode continuar andando nas narrativas. O tecido identitário ele está poendo. Ele está cada vez mais ralo, prestes a se romper, a rasgar.
aquelas imagens que nós vimos no início, se a gente observar atentamente, mais ou menos assim, esse tecido identitário ele vai se tornando cada vez mais rarefeito, vai poendo. O antepenúltimo, a antepenúltima narrativa que constrói essa identidade, que eu não vou me deter, eu vou falar muito rapidamente, é a tal das vidas passadas. A penúltima narrativa, que eu vou me deter um pouquinho mais, que é a hibridização genética feita pelos exoseres. E a última narrativa, que não é narrativa, é quando tudo isso despenca, porque, como o Lígia lembrou para a gente, esse ego ele foi construído, ele foi fortalecido, ele foi nutrido, ele foi estruturado, e no amadurecimento desse ego ele percebeu que ele tinha que deixar espaço para o ser. E ele foi abrindo. Né? Essa fala da Lígia foi muito oportuna, porque todo esse nosso trabalho é na direção da pulverização desse eu, mas um eu que foi fortalecido, crescido, amadurecido, e agora sim, ele está pronto a entrar para o sacrifício, a se entregar, a se oferendar. Esse eu, esse ego, ele precisa se oferendar ao sacrifício. Então, porque, como eu falei, a antepenúltima narrativa, vidas passadas, a penúltima é essa hibridização, e a última é quando a gente, de tanto lembrar, a gente se esqueceu. A gente se esqueceu no corpo do agora. Né? Mas, nas vidas passadas, eu só falo que pulsões inconscientes nos marcam sem a gente entender muito bem porquê. Já falei sobre isso, não vou repetir, mas é sempre muito impactante você perceber no mapa de uma criança uma tendência, seja intelectual, emocional, sexual, financeira, familiar, escrita, tatuada no DNA energético através de mapa kármico, ou seja, de outras vidas que foram gerando. Então, isso já explica o porquê que eu escolhi essa relação, o porquê que eu escolhi essa família, o porquê que eu escolhi esse país, até porque os continentes e os países também têm um tecido identitário. Os continentes e os países também têm um corpo identitário. Né? A Ásia é completamente diferente da África, completamente diferente da América do Norte, completamente diferente da América do Sul, enfim. Pessoas que nascem em um determinado lugar têm uma demanda, poderia dizer uma demanda misteriosa, mas poderia também dizer uma demanda aparentemente misteriosa, porque na medida que a gente abre os olhos, tem coisas que vão ficando óbvias para a gente, né? Tem coisas que não são tão misteriosas assim, né? Em relação por exemplo, ao comportamento latino e o comportamento do nórdico, né? O que está por detrás disso? Qual é o Dharma? Qual é a missão disso? Né? Bem, na hibridização genética feita por exoseres, eu queria lembrar uma coisa para vocês, é o seguinte: quando eu era bem, criança, jovem, os livros de história falavam dos sumérios, eles diziam que os livros diziam que os sumérios surgiram há 3.000, 4.000 anos antes de Cristo, e que eles tinham deixado vários legados, um deles foi a escrita, né, tinha astronomia, agricultura, né, e porque eles pesquisaram as tabuinhas de argilas, que foi a escrita cuneiforme, que não era um alfabeto fonético, mas um alfabeto apenas grafado, né, com cunhas na argila, e aí eles escreveram isso. Com o passar dos anos, pesquisadores foram ler as tabuinhas, milhares de tabuinhas deles, deixadas pelos sumérios, e ali tem tudo isso. A cevada, o trigo, os canais, né? Mas tem outras coisinhas que foram editadas. Né? Porque o Jornal Nacional é uma edição, a realidade que a gente vê é uma edição, entendeu? O real é o agora. Não a interpretação do agora. Eu sou tão incapaz de sentir o agora. Tudo bem, vamos lá, vamos trabalhar isso. Esse é o nosso único objetivo. Não tem dois. É viver o agora, a experiência, o real. Né? No mais é edição, no mais é idealização, no mais é fantasia. Né? Fantasias coloridas e fantasias heavy metal, vamos dizer assim.
Dark. E nessas tabuinhas, os sumérios falavam coisinhas assim básicas, do tipo, eu não vou contar uma história longa, mas só para vocês terem uma ideia, assim, olha, o negócio é o seguinte, 482 mil anos atrás, chegou um povo de um planeta, aí não vou citar nomes por enquanto, e que eles chegaram aqui e fizeram uma hibridização, porque eles precisavam que os hominídeos daqui fossem escravos para fazerem mineração para eles, etc, etc, etc. Aí eu comecei a entender uma opção de coisas. Por que nós temos uma tendência a sermos objetos do outro? Por que nós temos uma tendência a sermos escravos? Mesmo quando a gente tem o tempo livre, mesmo quando nós somos autônomos, ainda assim nós somos empregados de alguém. Bem, e essas tabuinhas vão muito longe quando eles começam a falar de Plutão, Netuno, Urano, quando na verdade só se via até Saturno. E eles vão falando de fora para dentro, eles vão botando nas tabuinhas planetas que Plutão, Netuno, eles estavam vindo de fora para dentro. Por quê? Porque eles vieram de fora para dentro, chegaram aqui. Ou seja, em toda a nossa Bíblia, o Velho Testamento é fundamentado nas tabuinhas sumérias, só aqui com outros personagens. Né? Isso não é uma interpretação, infelizmente não é uma interpretação minha. Eu adoraria estar trazendo uma novidade para vocês aqui. Olha, eu pesquisei e descobri isso. Não, isso daí, hoje, se vocês estiverem despertos, que se interessarem por vocês, se vocês tiverem interesse real por vocês, né, por nós todos, assim, escuta, eu quero saber, na verdade, de quem eu sou filho, né, de quem é meu verdadeiro pai e mãe, quer dizer, para além da biologia, vocês vão se deparar com essa narrativa. E essas narrativas, elas são convergentes de diversas culturas, diversas civilizações e tradições, vão nomeando diferentemente para a mesma raiz suméria, que é uma raiz extraterrestre. Isso tudo está nas tabuinhas, isso tudo não encaixa, isso é mito. Agora, a cevada não é mito, o trigo não é mito, a batata não é mito, entendeu? Mas como é que eles falavam de Plutão? Sei lá, não enche meu saco, entendeu? Então, eu só queria lembrar o seguinte, que dentro dessas pesquisas todas, e aí isso até onde eu sei não está nas tabuinhas, mas está em muitas fontes, que não cabe aqui agora citar, a gente tem alguns perfis. Por exemplo, eu peguei alguns aqui raros. Por exemplo. A noção, quando uma pessoa, pessoas que trazem um instinto muito forte com a vida da pessoa baseada na sobrevivência e na arte de se adaptar, quando basicamente não tem muito mais do que isso, é possível que ela tenha um fractal, né, de um povo estelar. Esse povo é muito falado por aí, que são os famosos, mal falados, reptilianos, que teriam tido uma função apenas de sobrevivência e de adaptação. Quando você pega uma pessoa que basicamente a vida é sobreviver e se adaptar, a gente fica com uma suspeita, não com uma conclusão, mas com uma suspeita. Teria em seu DNA energético um percentual reptiliano, porque se tem, e a gente nunca terá essa certeza, mas podemos ter liberdade de questionar, é possível que essa pessoa pode descambar até para tiranias, atos predatórios. Né? Por exemplo, quando a gente pega pessoas que têm uma sensibilidade e um traço feminino muito acentuado, uma relação com a criatividade e com a cultura muito acentuada, diversas fontes que vocês podem pesquisar por aí, a gente um dia pode falar sobre isso, falam de um povo, né? De um povo não, de vários povos que vieram de Pleiades, que têm como função seres, assim como nós seres, que de Pleiades tem uma função muito mais feminina, cultural e sensível e criativa. Então, uma pessoa que tem essa tendência, será que tem algum percentual nela com esse particular? Né? Quando a gente, por exemplo, tem pessoas muito focadas na relação com o outro, na relação com o outro, na relação com o outro, na afirmação, quer dizer, da consciência de como lidar com o outro, a psicologia nasce por aí, a necessidade de um casamento equânime, né? A gente pensa também na raça adâmica, que tem como função o afeto e a consciência. O afeto e a consciência. Isso vocês não têm que queimar a mufa com essa história, não. Isso não acaba. Não tem que queimar a mufa com essa história.
A dica que eu dou é só o seguinte, né? Eu tenho uma criança dentro de mim que pode ouvir histórias, e eu quero ouvir histórias. Eu não preciso usar o meu adulto para, de pronto, bater o martelo e dizer assim, é impossível, isso não existe, nunca foi comprovado pela ciência. Isso é um papo. A gente não deve sair acreditando, mas não deve também sair... Escuta, porosidade, permeabilidade é o primeiro passo para a gente, porque, como o Lígia falou muito bem, o último degrau, né, ela já fala assim, aprender com a natureza, aprender com as fontes oficiais, aprender com as fontes extraoficiais, e no final ela disse assim, quem bate o martelo é a anuência do ser. A anuência do ser. Quando eu era muito jovem, quando alguém me disse assim, olha, existe, quando alguém me disse, eu era muito jovem, disse assim, olha, existem inúmeras civilizações estelares. Na mesma hora, eu criança, falei assim, claro, é óbvio. Por quê? Eu, à noite, olhava para o céu e falava assim, pô, isso é óbvio, entendeu? Mas hoje, quando alguém me diz, a Lua é um satélite artificial, não natural, eu ainda não encontrei anuência no meu ser em relação a essa afirmação. Pessoas muito idôneas estão dizendo que a Lua não é um satélite natural. É um corpo construído, artificial, com determinadas funções. Eu não encontro, hoje, 2018, anuência no meu ser. O que eu quero dizer? Eu não consigo. Anuência no ser significa endosso self. Quando a nossa parte misteriosa, luminosa, fala assim, isso é certo. Ah, mas a ciência não comprovou. Ah, coitado da ciência, me desculpe a ciência, mas eu comprovo. Eu não devo nada a ninguém, qual é o problema? Não tem que prestar satisfações a ninguém, eu sou um ser livre, entendeu? Então tem coisas que você tem a obrigação de ter certeza, outras que você tem a obrigação de estar aberto, outras você sabe que esse negócio é delírio, absolutamente delírio. Então, nesse processo de pulverização, antes de chegar no último degrau, que aí não tem mapa astral que dê conta, não tem nada, é a relação direta com agora, essa nudez ontológica, o penúltimo processo, pelo menos até agora, onde a gente vem pesquisando, é a astrologia arquê, que a gente sai das nossas historinhas e chega e diz assim, gente, eu sou muito espaçoso. Eu sou muito espaçoso. Uma mão vai lá, numa tal galáxia, outra lá. Isso tem que promover uma mudança concreta dentro da gente. Não um delírio cósmico. Se isso não não produzir uma atitude diferenciada com as coisas do nosso cotidiano, isso virou delírio, né? E aí a gente está... Então, como você estava falando também, já vai ouvindo, estou lembrando das coisas. Só lembrar vocês, existe um tal do elo perdido. Né? A ciência não consegue explicar como é que o Homo sapiens surgiu de fato. Não, né? Tem uma coisa assim, veio vindo uma evolução lá, né, dos símios, não sei o que, de repente o salto de evolução é uma coisa inexplicável. O que aconteceu? Né? Não se consegue definir. Bem, então olha só, sublinhando que toda essa narrativa é o processo de construção de um território fértil para que cada um de nós possa viver a experiência. Essa experiência, eu acho que é a coisa mais importante que a gente veio fazer aqui. Queria relembrar com vocês aqui uma pessoa que eu admiro demais, que é o mitólogo Joseph Campbell, que foi um homem incrível, e houve um episódio muito interessante. Ele foi entrevistado por um repórter, um jornalista chamado Bill Moyers, a partir do qual surgiu o livro O Poder do Mito, que fez o Campbell ficar famoso. Até então ele era um homem completamente desconhecido no mundo. E aí o Bill Moyers tinha estudado psicologia junguiana para fazer entrevista, não sei mais o quê, e quando falando lá com ele, disse de uma forma muito convicta assim, bem, Campbell, nós sabemos que o homem, ele veio, na verdade, para descobrir o sentido da própria vida, não é? Mas ele afirmou isso. E o Campbell muito vivamente falou, não. E ele deu um susto, porque ele deu uma desmontada em toda a convicção dele. Ele falou, como não? E aí o Campbell falou, claro que não. O homem veio viver a experiência. E é claro que veio viver a experiência com sentido, com significado,
Mas, se nós não vivermos a nossa experiência da vida plena, nada acontece. A experiência de cada um é o que é. Então, a experiência que a gente está falando é da tal da rendição, né, da rendição oitavada, né, dizendo de outra maneira, é a grande diluição do nosso ser na consciência divina. É quando o fractal que nós somos pode retornar à fonte. Então, quer dizer que você está falando que um dia não tem Lígia, não tem Sérgio, não tem Carol, não tem Gui, não tem Tuca, não tem cada um de vocês? Estou falando disso. Estou falando dessa experiência. Aí a maior parte das pessoas, quando a gente conversa, fala: ai, que medo, então não quero nem mais saber mais nada, eu não quero conversar sobre isso, que eu não quero isso não. E a resposta que eu tenho para vocês é uma indagação. Será que o oceano fica morrendo de vontade de ser gota de chuva de novo? Né? Então, é a mesma pergunta que a gente deve, pelo menos, se fazer. E lembrar que no Tibete, aqueles monges maravilhosos, em determinadas festas, ficam dias e dias se dedicando a fazer aquelas mandalas com areia, com um esmero, e fazem uma coisa linda da gente ver, e quando está tudo pronto, depois daquele esforço, daquela dedicação toda, eles têm um rodinho assim impressionante que passa e desmancha tudo. E eu acho que eles têm esse rito que se repete para nos mostrar, para quem assiste, que essa é a maior e mais incrível experiência humana que o ser humano pode viver. Então, o que eu acho que a gente quer trazer para vocês é que a astrologia aqui é como se fosse um arado que vai preparar a nossa terra interior para que a gente possa viver essa experiência. É um instrumento, um arado potente nesse sentido. E aí, eu acho que a gente gostaria de passar agora, na verdade, para o início da nossa palestra, onde, na divulgação, nós fizemos algumas perguntas para que essas perguntas fossem instigantes para vocês e vocês viessem aqui conversar conosco. Então... A gente está concluindo, né, nosso encontro com alguns arremates. Porque nasci neste corpo, depois de tudo dito, a gente pode fazer um pequeno resumo, somos constituídos de fractais da fonte. Tem gente que pode chamar a fonte de Deus, um outro nome maravilhoso também. Somos constituídos de fractais, de partes do corpo dessa fonte. Somos constituídos de fractais das hierarquias co-criadoras, e hierarquias co-criadoras foram gestores que ajudaram a administrar todo o complexo dos superuniversos que existem. Somos fractais das supernovas, que são as mortes das estrelas. Somos parte do nosso DNA energético, da hibridização, da manipulação genética feita por exoseres, muitos exoseres, um termo que eu e Lígia trouxemos à tona, que o sinônimo disso é extraterrestre. Tá? Somos fractais também de grupos afins, de bandos que viviam no Paleolítico, no Neolítico, de famílias, de culturas, de civilizações. Portanto, a noção de raça pura, a ideia de racismo, a ideia de busca de uma limpeza étnica, né? Nós somos uma enorme miscigenação e isso nos faz sermos muito inteligentes, não emocionalmente, e muito criativos. Isso todos em natura. Né? Quando a nossa carpintaria emocional e psicológica não dá conta de sustentar esse mosaico, a gente parece um bobo. A outra pergunta que a gente fez é: por que eu nasci com esse sexo? E
A ciência, eu acho que explica o nosso sexo biológico através dos cromossomos sexuais, né? Nós temos no nosso genoma 23 pares de cromossomos. E um desses pares são os cromossomos sexuais. Então, a ciência diz que vai nascer uma menina ou um menino, dependendo dos gametas, quer dizer, do óvulo e do espermatozoide, da mãe e do pai, que se juntarem para formar aquela criança. Todos os óvulos das mulheres têm o cromossoma X, porque as mulheres, em termos sexuais, são cromossomas XX. O par é formado por 2X. Nos homens, o par é formado pelo X e pelo Y. Acho que isso vocês sabem. São 2 cromossomas sexuais diferentes nos homens. Então, os espermatozoides podem ser X ou pode ser Y. E os óvulos são sempre X. Vai nascer um menininho se juntar um espermatozoide com cromosoma Y com óvulo X da mãe. E uma menininha se for um espermatozoide X com óvulo X também. E fica assim. Então, a gente tem o sexo por conta de uma causalidade para a ciência, por conta de uma estatística de probabilidade. Mas, quando a gente tem um ponto de vista, acho que mais profundo, nós sabemos o seguinte: quanto mais assertividade e impulso para diferenciação um ser traz dentro da bagagem, da sua alma, mais masculino ele será. Quanto mais receptividade e empatia um ser traz dentro da sua alma, mais feminino ele será. Bom, às vezes aí, com isso, quando a gente junta esses 2 fatores, o biológico e o fator da alma, da energia que a gente é composto, a gente compreende isso, a gente vai compreender também muitas vezes a dissociação que pode existir, ou o conflito que pode existir entre o desejo sexual e o sexo biológico da pessoa. Se uma pessoa veio de muitas experiências em que ela foi muito feminina e nasce biologicamente masculino, na hora de viver a vida ela pode ter uma atração por um sexo feminino, porque tem uma memória masculina dentro dela que ainda sente atração pelo oposto. E talvez ela tenha vindo com outro sexo agora exatamente para começar a desenvolver aquela polaridade dentro dela. Enfim, quando a gente sabe disso, a gente vai perceber o conflito e a luta da pessoa no seu desenvolvimento. E todo preconceito cai por terra. Não tem condição da gente ser preconceituoso. E isso ajuda muito a gente a acabar com sofrimentos assim profundos. Foram séculos e séculos e séculos de tormento. Continua ainda cada vez um pouquinho menos, mas de tormentos entre essa luta entre o meu sexo biológico e o meu sexo energético. Quando conflui, tudo bem. Quando não conflui, como é que a cultura me recebe? Porque nasci nessa família. Depois de tudo isso, a gente pode resumir que os temas de trabalho que os membros da família trazem ressumam com os meus temas. Os temas de trabalho que os membros da família vieram, do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista material, carências. As famílias, elas têm um tecido identitário, elas têm um corpo, uma identidade. Então, a gente nasce naquela família para dar desenvolvimento àquilo que eu venho trabalhando. É impossível uma pessoa com um traço extremamente egóico nascer numa família onde as pessoas são extremamente desapegadas. Você vai ter que encontrar um núcleo de ego muito forte ali para você se respaldar, se referenciar e um dia enfrentar, confrontar aquilo. Essa é a arquitetura maravilhosa que a grande psique nos armou e dá um trabalho enorme isso tudo. E o país? Por que eu nasci nesse país? O país é um ser também, a gente pode considerar um organismo. Então, os temas que um país tem para trabalhar no nível amplo e profundo reverberam com os temas
que eu trouxe na minha pessoalidade para trabalhar também. E aí a gente pode conversar de maneira muito sintética sobre algo que eu acho que aperta o nosso coração aqui de todos. E o Brasil, gente, né? Por que eu nasci no Brasil? Bom, eu vou comentar os aspectos, vamos dizer assim, da identidade mais ampla e profunda e energética do Brasil, que eu vou considerar os aspectos luminosos, e o Sérgio vai falar dos mais desafiadores. Eu acho que o Brasil, a gente é um país marcado pela afetividade, pela instintualidade. Nossos instintos, né, são muito aflorados em relação aos outros povos. A nossa criatividade, né, que inclusive nos ajudou ao longo da história muitas vezes a viver crises também terríveis e conseguir sair delas, e tomara que mais uma vez isso aconteça, né? Mas essa criatividade é enorme e é maravilhosa. Nós temos uma capacidade de miscigenação muito grande, e eu diria que a miscigenação é também algo que a gente falou aqui o tempo todo, é a hibridização, né? Quando a gente é feito de muitas misturas, e somos marcados por um misticismo, né, incrível, maravilhoso, às vezes problemático, mas na maior parte das vezes muito lindo. São características, obviamente, brasileiras, mas latinas também. Sim. A gente vai encontrar isso em vários países latinos. Isso, né? Mas afetividade, instintualidade, miscigenação, criatividade e espiritualidade, gente, quem negar isso na gente é porque está fora de contexto, né? Mas eu queria concluir aqui concluir entre aspas, né? Que seria, e então, o que a gente não veio com o dever de casa pronto? Onde é que a gente não veio com o dever de casa pronto? O que está faltando? Porque cada povo falta alguma coisa, sempre falta, né? Isso que eu vou falar vale para vários povos, diria especialmente os latinos, mas eu não estou preocupado com os latinos não, né? Eu acho que estamos aqui falando do nosso quintal aqui. Que é o seguinte, precisamos, assim, são só 5 séculos, né? 5 séculos de existência, né? Esse Brasil, que havia outros índios, mas esses 5 séculos, amadurecer psicologicamente. Nós somos muito infantilizados. Por conta disso, nos tornarmos sujeitos de nós mesmos, sujeitos do nosso caminho e não objetos do outro. Para vocês terem uma ideia, o mapa do Brasil, o Brasil é do signo de Virgem, com excelente peixe, com os gêmeos, Sol na 7, Sol na casa do outro. Sol na casa do outro. A gente já quis ser português, já quis ser francês, já quis ser americano, né? O que a gente não quer ser é brasileiro, né? Então, tornar-se sujeito de si, sujeito do seu caminho, tornar-se indivíduo nesse sentido. Comprometer-se com o propósito a curto, médio e longo daquilo que a vida nos demanda. Comprometimento é uma palavra muito delicada e difícil. Comprometimento implica em responsabilidade, mas o tesão da responsabilidade, o tesão do trabalho, o tesão do comprometimento é um saco. Nós somos bem charmosos. Estamos nessa merda toda. Gestão, que não está na nossa história para valer, de constância, não são arroubos, porque arroubos a gente sempre tem, de constância, sabe, quando aquela gestão que não. E por último, levar-se a sério e excelência. Amadurecer psicologicamente, tornar-se sujeito, não objeto do outro, comprometer-se com o propósito que a vida nos coloca, gestão, entre parênteses, administração, constância, né? Levar-nos a sério, e uma palavra que não é, infelizmente, brasileira, que é a palavra excelência.
excelência processual. Temos uma excelência no processo, um capricho no processo. Se a gente puder, a gente se livra da coisa o mais rápido possível, porque dá muito trabalho, tudo dá muito trabalho. Não é que eu me lembrei de uma característica que ela é fundamental e a gente não falou, dessa de trabalho desafiador, que é o escapismo. A nossa gigantesca capacidade de usar a nossa criatividade não para construir coisas lindas e maravilhosas apenas, mas para construir desculpas por onde a gente sai pela tangente, né? E não assume a responsabilidade e o compromisso. Então, o escapismo. E eu só queria sublinhar uma coisa. Então, nós nascemos nesse país. Cada um de nós tem um compromisso consigo mesmo de trabalhar essas questões, sabe? De assumir mais e mais esses pontos luminosos, né, que nós trazemos, mas e poder manifestá-los, né, com confiança. Mas eu acho que nesse momento a gente está sendo extremamente chamado para encarar esse outro aspecto mais denso, mais compacto, mais sombrio. E é bom que a gente tenha clareza deles. E só para lembrar que se alguém pergunta assim, mas sim, e daí? O Brasil é isso e acabou o ponto final. Não existe acabou, não existe ponto final, está tudo em processo, os países estão em processo, os corpos, as pessoas, as nações, está tudo o planeta, o sistema. Olha, há quem diga até, e eu engrosso essa história, vocês vão discordar de mim, mas eu levei muitos anos para descobrir que Deus está num processo evolutivo, Deus está em evolução. E por isso ele cria isso tudo, para ele poder se ver e evoluir. Eu evoluí também através da gente, a gente através dele, por aí vai. Isso foi uma coisa assim, meio porradaça na minha cabeça, quando eu descobri que Deus estava num processo evolutivo também. Entendeu? Então, para dizer o seguinte, se vocês perguntam, mas e daí, o que faz com essas informações? Por exemplo, em relação ao país, não creio que rompantes de gestão importada daqui ou dali vai dar certo. E sim, quando a gente faz um mergulho e começa num processo de autoconhecimento, de discernimento, de clareza e constância, deságua num ambiente em torno diferenciado. Esse ambiente é minha família, é o meu bairro, é a minha cidade, é a minha escola, é meu estado. Isso é um processo lento, mas não tem duas opções. A gente não vai importar gestores, sim, de dentro da gente transformar aquilo que, por exemplo, ele já lembrou bem sobre uma das características do escapismo e tudo mais. Bem, pelo adiantado da hora, duas coisas. Sintam-se à vontade quem tiver que partir e quem quiser perguntar alguma coisa, questionar ou alguma, né?